Olá, sou Wagner Moreira e vamos falar sobre recursos humanos. Nesta nossa segunda aula, vamos tratar de recrutamento de pessoal. Não podemos esquecer que tudo começa com planejamento. Em RH é a mesma coisa. Eu tenho que saber qual é a quantidade de pessoas que eu preciso, quais são as características dessas pessoas, não só para fazer as funções que hoje eu preciso, como também no futuro. Para ilustrar o que acabamos de falar, nós temos o quadro 1, onde eu tenho os níveis, que poderiam ser os cargos, quanto que eu tenho hoje, quanto que eu preciso no futuro e quanto que é a falta de pessoal que eu tenho que ter, ou seja, o que eu tenho que contratar. Quem que eu vou contratar? Quais são as características? Esse é o quadro 2. O quadro 2 ele tem os requisitos mentais, os requisitos físicos, as responsabilidades, ou seja, todas as características que esse profissional tem que ter. Primeiro eu vou buscar no mercado. Aqui eu vou escolher, dentre aqueles que vieram, aqueles que estão apresentando as características, as competências que eu preciso. Quanto que eu vou pagar? Esse é o quadro 3. Quadro 3 eu tenho para cada faixa salarial quais são os valores que eu vou pagar para essas pessoas. É isso o que eu tenho, que eu faço no meu planejamento e é com base nisso que eu vou no mercado procurar o profissional. E como já vimos antes, tudo isso faz parte do subsistema aplicar pessoas. Vamos entender como funciona o mercado de trabalho. Eu tenho no mercado de trabalho duas situações. Uma situação A, que é o chamado mercado retraído, ou seja, a retração. É onde eu tenho falta de emprego, ou seja, onde as empresas não estão contratando. E eu tenho uma situação B, que é o chamado mercado aquecido, onde tem muitas empresas precisando de profissionais. Na situação A, com a falta de oportunidade de emprego, isso é favorável para as empresas. Por quê? Porque como tem muita gente procurando emprego, ela pode escolher os melhores profissionais, pagando pouco para eles. Na situação B, é o contrário. Quem está se dando bem é o trabalhador. Por quê? Na maioria das vezes ele já pode estar empregado, as empresas estão precisando contratar, porque se não contratar não consegue produzir, e se não produzir não vende, se não vende não ganha dinheiro. O que acontece? Eles precisam pagar mais para conseguir os trabalhadores. Então essas são as duas situações de emprego. Conhecendo tudo isso, as empresas, ou seja, os profissionais de recrutamento e seleção, vão ao mercado procurar o profissional. E é aí que entra o subsistema agregar pessoas, que nada mais é do que escolher o melhor profissional para aquela função e integrá-lo a essa função e a essa nova equipe. Outra coisa que precisamos entender é que recrutamento e seleção são duas etapas de um mesmo processo. O recrutamento é atrair o candidato qualificado ou os candidatos qualificados para uma vaga que eu tenho disponível na minha empresa. A seleção é, dentre todos os candidatos, fazer uma escolha daquele que é o mais adequado para aquela função que está sendo oferecida. E essa busca eu posso fazer internamente, ou recrutamento interno, que é procurar o candidato ou os candidatos qualificados dentro da minha própria organização, oferecendo essa vaga para o pessoal que já trabalha comigo. Uma outra forma é fazer isso procurando no mercado, que é chamado recrutamento externo. Ou seja, é procurar, ou seja, fazer um anúncio, é esperar que os candidatos enviem currículo, que os candidatos se manifestem para depois fazer a seleção. E tem uma terceira forma, que é fazer isso de uma forma mista. Eu posso, ao mesmo tempo que estou procurando o profissional internamente, estar procurando este mesmo profissional para essa mesma vaga externamente. E estas são as etapas de um processo de recrutamento. Começa definindo o que eu preciso. Qual é a minha necessidade? Que vaga? Quantas pessoas? Depois, eu tenho que detalhar essa vaga, detalhar o que eu espero dessas pessoas, o que eles vão fazer, quais são as competências que eles têm que saber, o que eles têm que saber fazer e tudo mais. Aí depois eu tenho que definir
como que eu vou procurar esse profissional? Eu vou procurar ele dentro da minha própria empresa ou fora? Se for fora, eu vou fazer anúncio em jornal, eu vou fazer anúncio em revista, como que eu vou fazer? E por fim, uma vez que eu definir como que eu vou, eu tenho que exatamente divulgar, ou seja, preparar a divulgação, o anúncio dessa vaga. Detalhando um pouco melhor o que é definir a vaga. Normalmente a definição dessa vaga é entre a área que precisa e o RH. E o que acontece? Eu tenho que saber se isso daqui ele é alguma coisa emergencial ou é planejado. Emergencial, o cara pediu demissão ou foi mandado embora porque roubou, por exemplo. Planejado, eu sei que o fulano vai ser promovido daqui 2 meses, então eu já começo a correr atrás de alguém para ocupar essa vaga desse fulano. Tudo isso é importante que fique muito claro, para que o RH tenha condições de saber o tempo que ele tem para poder trabalhar essa vaga. Na sequência, eu tenho que desenhar o perfil da vaga. O que é fazer essa descrição dessa vaga? Primeiro, quais são as atribuições que esse cargo precisa? Quais são as atividades que ele vai desempenhar? Quais são as competências que ele precisa ter? Qual é o salário que eu vou pagar para ele? Tudo isso tem que ser muito bem descrito, porque é com isso que o RH ele vai fazer as entrevistas, vai fazer primeiro o anúncio e depois as entrevistas procurando esse profissional. Tudo isso tem que vir documentada num documento chamado requisição de pessoal que a área envia para o RH. Detalhando um pouco mais o que é essa especificação da vaga ou o perfil da vaga. Primeiro, são os chamados atributos da vaga. Para qual área, para qual setor, qual que é o título do cargo ou da função, quais são as atividades e as responsabilidades que esse profissional ele vai ter que exercer. E tem uma outra coisa que é um nome complicado, perfil proficiográfico. Esse perfil proficiográfico a gente vai dar uma olhadinha um pouco mais de detalhe no slide seguinte. Está aqui. O perfil proficiográfico ele é composto por requisitos mentais. A pessoa tem que ter que tipo de formação? Nível médio, nível superior, que curso que ele tem que ter? Que conhecimentos ou experiência ele tem que ter? Que aptidão? Ele tem que saber mexer com alguma coisa, ele tem que ter raciocínio lógico, ou requisito físico. Ele vai precisar de fazer muito esforço, ou ele vai fazer inspeção visual, então ele tem que ter uma boa vista, ou ele vai ter que ficar prestando muita atenção, então é requisito mental, concentração, por exemplo. Ele vai ter responsabilidade só por fazer máquinas, só por produzir alguma coisa, ou ele vai supervisionar pessoas? Tudo isso tem que levar em conta, inclusive as condições de trabalho. Se ele vai precisar trabalhar com um ambiente que é insalubre ou perigoso, por exemplo. Vamos fazer um exercício então agora? Aqui está um exemplo de requisição de pessoal. Então eu tenho que ter quem é o solicitante e para qual área. Para qual cargo? Neste caso aqui, auxiliar administrativa de pessoal. Qual é o código CBO que vocês encontram naquele documento que eu falei para vocês? Qual é a finalidade? Aumento de quadro. Quantas pessoas eu estou contratando? Nesse caso, eu estou contratando 2. Poderia ser 1, poderia ser 3, e assim vai. O prazo, eu não tenho urgência nenhuma, é um prazo normal. Lembrando que sempre eu vou ter que, na requisição, constar a assinatura de quem está pedindo e, dependendo do caso, até mesmo do diretor que está autorizando essa contratação. Necessárias. Exemplo de especificação de vaga. De novo, isso daqui também está lá naquele formulário. Escolaridade. Pode ser, neste caso, uma escolaridade de ensino médio. Qual é a formação desse profissional? Eu preciso que ele tenha um curso de auxiliar administrativo ou similar a isso. No meu caso, não precisa de experiência e nem precisa de um segundo idioma. Não vai precisar viajar, nem tampouco ele precisa ter habilitação. Vai trabalhar num turno normal de trabalho, e aqui eu tenho algum exemplo, um conjunto de exemplos de atribuições e responsabilidades desse profissional, que vai trabalhar como auxiliar administrativo lá na área
de departamento pessoal, mais especificamente na área de treinamento e desenvolvimento. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que receber e conferir e arquivar documentação de funcionário. Ele vai trabalhar na contratação de entidades que oferecem cursos, solicitar cotação de cursos, montar turmas de treinamento, convocar treinandos para os cursos, apoiar a realização do evento, acompanhar treinamentos, arquivar documentação referente aos treinamentos, sejam notas fiscais, sejam listas de presença, o que quer que seja, e ele vai interagir tanto com os treinandos quanto com os instrutores. Mas eu tenho que ter também qual é o conhecimento que ele tem que ter e habilidades para fazer aquilo que foi especificado lá como atribuição dele. Ele tem que conhecer o Office básico. Ele vai ter que conhecer Excel. Ele vai precisar saber elaborar comunicação interna, convocação de treinamento, solicitação de avaliação do treinamento para os instrutores, para os colaboradores, para os chefes. Ele vai ter que ter uma técnica básica de negociação para negociar com as entidades. E ele vai ter que ter também habilidades comportamentais, competências comportamentais. Tem que ter um bom relacionamento. Tem que saber trabalhar em equipe. Tem que ter iniciativa e proatividade. Ele tem que estar focado no resultado. Ele tem que saber que ele tem que correr atrás de fazer aquilo acontecer. E ele tem que estar orientado para o cliente. O RH, ele vai complementar essa requisição com qual é o salário, qual é a remuneração que eu posso pagar. Vai ter prêmio? Tem algum tipo de bônus? Por exemplo, comissão, PLR, eu coloco aqui. Neste caso é só PLR. Eu vou oferecer transporte? Eu vou oferecer plano de saúde? Plano odontológico? Vale alimentação? Tem algum outro que eu ofereço? Creche. Então, isto é um conjunto que eu tenho que preencher para encaminhar para o RH. E a ideia não é ficar só falando sobre recrutamento. A ideia é nós colocarmos em prática esses conceitos, tá? E nós exercitarmos isso ao longo dessa aula como um todo. E para isso nós vamos simular a chegada no restaurante na cidade, onde você e a sua equipe, 5 pessoas, foram contratados para buscar 6 profissionais no mercado para compor essa equipe. E vocês vão definir esses cargos, por exemplo, um garçom, um cozinheiro, um caixa. Então, vamos começar o passo a passo. Primeiro, definam em linhas gerais o que cada um, quais são os cargos e o que cada um vai fazer. Depois, procurem na internet algumas descrições que já existam. Imaginem que vocês procuram na internet o que um garçom faz e quais são as competências. Como se fosse um recrutamento de um garçom, um recrutamento de um caixa de restaurante. Outra coisa que vocês precisam, tem uma coisa chamada Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, que eu estou passando o link para vocês, inclusive com os arquivos, e lá tem a descrição do que é exigido de cada profissão, quais são as atribuições, as responsabilidades. E, por fim, usem como guia um formulário que eu estou disponibilizando também, para vocês fazerem o preenchimento. Com isso, vocês já começam a fazer o trabalho. Lembrando, eu vou estar sempre aqui para dar o suporte para vocês e tem inclusive um modelo de formulário preenchido para vocês usarem, tá bom? Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Vamos trabalhar então? O que vocês farão? Vocês vão preencher 2 requisições, não 6, mas 2 requisições. Vocês vão, para isso, acessar o formulário Requisição de Pessoal e vocês aproveitem o modelo que eu estou colocando lá e vocês façam de acordo com aquele modelo, um exemplo que eu estou colocando lá nos arquivos e vocês fazem de acordo com aquele modelo. Qualquer dúvida, entre em contato, qualquer dúvida nós conversamos, tá bom? Bom trabalho para vocês, pessoal. Pessoal,
façam postagens. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade ou até mesmo soluções que vocês encontraram, façam postagens. Isso é bom para que eu consiga acompanhar como vocês estão evoluindo e vocês também tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Valeu, brigadão. Gostaria de indicar para vocês alguns vídeos muito interessantes de assistir. Quando puderem, dê uma olhadinha. Até a semana que vem e não deixem tudo para a última hora. Valeu?